Fala galera, Bruna aqui de novo no canal Recalculando, trazendo mais matéria e mais conteúdo pra vocês. Dessa vez iniciando a matéria de função afim, tá bom? Então vou iniciar a primeira aula agora com vocês com a definição. E aí vou também aplicar exemplos pra vocês e aí a gente vai prosseguindo como tem que prosseguir. Gente, antes de tudo, não se esqueçam, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo, por favor. E comenta aqui embaixo suas dúvidas, sugestão de vídeo. E é isso, então vamos pro vídeo. Ó, pessoal, a gente tem a definição da função afim, que eu vou ler rapidinho. Função afim tem essa carinha, então ela é f de x é igual a ax mais b. Em alguns momentos a gente tem também y é igual a ax mais b, mas é a mesma coisa. Então, ó, só lendo aqui pra vocês. É uma função polinomial, é f de x pertencente aos reais. Chama-se função afim quando existem números reais para A e para B, tal que f de x é igual a ax mais b, tá bom? Então, a carinha da função afim é essa, beleza, gente? Coloquei até o A e o B de cores diferentes pra gente saber diferenciar direitinho. Beleza, e aí, dentro de função afim, a gente tem umas outras definições também. Hoje eu vou abordar mais uma, que é a definição de função constante, tá, gente? O que é uma função constante? É uma função polinomial, com f de x também pertencente aos reais, e a gente chama função constante se ela é definida por f de x igual a b, ou seja, só tem o b, não tem a parte com o x, tá bom? E b tem que pertencer aos reais para tudo x do domínio. Gente, tudo isso, o que vocês precisam tirar dessa aula? A função afim tem a carinha ax mais b, e quando a gente tem uma função constante, a carinha dela é f de x igual a b. Só isso, tá, gente? Agora eu já vou entrar nos exemplos, porque eu acho que é com exemplo, com exercício, que a gente aprende e fixa o conteúdo. Beleza? Então, vamos lá. Beleza, gente? Então, primeiro exemplo nosso, são dois, tá bom? Então, vamos lá. Dada a função afim g de x igual a 1/3 de x menos 1, calcular a, g de meio, e b, x para g de x igual a 4. Então, o que ele está pedindo nessas alternativas? Na primeira, ele está pedindo que a gente substitua onde a gente tem x na função por meio, tá bom? E no B, o que ele quer? Ele quer que a gente descubra x quando a função inteira vale 4, tá bom? Então, vamos começar a resolver pela A, tá? Lembrando, vou copiar a função, só que aonde tem x já vou colocar o meio, tá? Então, foi exatamente o que eu fiz. Então, fica 1/3 vezes meio menos 1. Multiplicação de fração, a gente multiplica horizontalmente. Então, vai ficar 1 vezes 1 sobre 3 vezes 2, 6. Aí, conserva o menos 1 que a gente vai fazer depois. Então, aqui, 1/6 menos 1. Perfeito. Próxima etapa. Como a gente tem uma subtração, ou seja, 1/6 menos 1, a gente vai fazer o mínimo múltiplo comum entre esses dois números, tá bom? Que no caso vai ser 6. Então, aí a gente coloca o 6 embaixo e a gente continua fazendo o mínimo múltiplo comum normalmente. Então, 6 dividido por 6 dá 1 vezes 1, o próprio 1. A gente coloca lá, menos, conserva o sinal. 6 dividido por 1, por que 1? Porque embaixo do 1 não tem nada. Quando não tem nada embaixo de um número, a gente diz que tem um 1 lá embaixo, tá? Então, 6 dividido por 1 dá o próprio 6, vezes 1, 6. Então, manteve o sinal, fica 1 menos 6 sobre 6, tá? E aí, a gente faz essa continha tranquilamente. Então, 1 menos 6 igual a menos 5 sobre 6, tá? Que, no caso, essa é a nossa resposta. Então, quando o x vale meio, a nossa função vale menos 5 sobre 6, ou menos 5/6, tá bom? Então, vamos para B. B, lembrando, ele pediu o x quando a função for igual a 4. Primeiramente, copiei a função e igualei a 4. Então, 1/3 de x menos 1 igual a 4, tá? Agora, eu vou passar esse menos 1 para lá. Menos 1, quando passa, vira mais 1, tá? Então, tá aqui para vocês. Então, fica 1/3 de x é igual a 4 mais 1, 5. Beleza? Então, agora, o que eu vou fazer? Vou passar esse 1/3 dividindo. Ele tá multiplicando x, eu vou passar ele dividindo. E sim, eu vou passar 1/3 inteiro dividindo esse 5. Eu posso também passar primeiro 3, que o 3 está dividindo, eu vou passar ele, já multiplico 5, já vai ficar 15 direto, e depois eu passo 1 dividindo, já dá 15, porque qualquer número dividido por 1 dá o mesmo. Mas eu quis aqui mostrar para vocês como a gente faz essa divisão entre frações, tá bom? Para acrescentar mais no conteúdo de vocês. Então, acompanha o passo a passo aqui comigo. Beleza, vou passar 1/3 dividindo 5, tá? Então, ficou aqui, ó, 5 dividido por 1/3. O que eu faço nesse momento, gente? Você conserva a primeira fração, que no caso seria 5 sobre 1, e multiplica pelo inverso da segunda. Como assim? Você mantém o 5,
E aí você multiplica pelo inverso da segunda. Qual é a segunda? Não é 1/3? Qual é o inverso dela? Não é 3 sobre 1? Então, é isso. Então, você faz 5 vezes 3 sobre 1. E isso, no caso, vai ser 5 vezes 3. A mesma coisa. Então, o nosso x é igual a 15, tá? Beleza, gente. Primeiro exemplo feito. Qualquer dúvida, de novo, não esqueçam de comentar aqui pra mim, que eu respondo pra vocês sem o menor problema. Então, vamos pro segundo exemplo. Dada uma função f de x é igual a x mais b, e conhecendo-se f de menos 1, ou seja, quando x é menos 1, a função vale 7, e f de 4 igual a 2, ou seja, x igual a 4, a função é igual a 2. Determinar a lei de formação dessa função. Gente, a lei de formação, na verdade, é o f de x igual a x mais b. Só que ele quer que o a e o b você encontre, tá? Para ficar a lei de formação da função, pra gente ter a e b como números, tá? E não como incógnitas, como a gente tem aqui, tá? Então, vamos no passo a passo. Primeiro, gente, vou substituir na função, no ax mais b, esses pontos que ele deu, ou seja, quando x vale menos 1, o y é 7, e quando x vale 4, o y é 2. Então, vamos lá. Ó, coloquei aqui. Primeiro ponto, então, x é menos 1 e o y é 7, o y é igual ao resultado da função, tá bom? Então, ó, aí peguei a nossa funçãozinha básica e aí vou substituir o x e o resultado da nossa equação. Então, fica 7 é igual a a vezes menos 1 mais b. Aí eu só vou multiplicar o menos 1 por a, então vai ficar 7 igual a menos a mais b, beleza? Vou fazer a mesma coisa para outro ponto. F de 4 igual a 2, então, de novo, copiei a função novamente, e aí agora a gente tem 2 é igual a vezes 4 mais b. Aí, só vou colocar o 4 na frente do a para ficar mais fácil, então 2 é igual a 4a mais b. Agora, gente, a gente tem duas equações. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer um sistema. Gente, se vocês têm dúvida com relação ao sistema, eu vou deixar linkado aqui com vocês. Eu tenho uma playlist inteira sobre sistemas lineares, tá bom? Sistema nada mais é do que a gente colocar uma equaçãozinha em cima da outra. Então, ó, só vou copiar elas aqui, ó. Tá? Nada de novo. Agora, gente, o que a gente pode observar aqui? O b, se a gente mudar o sinal dele, vai se cancelar, não vai? Com o de baixo? Então, é isso mesmo que eu vou fazer. Vou multiplicar a equação de cima por menos 1. E aí, eu vou copiar ela aqui de novo. Então, se a gente multiplicar por menos 1, vai ficar menos 7 igual a menos b. E aí, a de baixo eu só copio mesmo. E aí, a gente faz a famosa adição. Então, vamos lá. A gente cancela menos b com mais b. E aí, a gente faz a adição do que sobrou. Então, a gente tem menos 7 mais 2 igual a menos 5 e 4a mais a igual a 5a. Então, a gente tem menos 5 igual a 5a, tá? Aí, a gente passa o 5 que está acompanhando o a. Se ele está multiplicando o a, ele vai passar dividindo. Então, a gente tem menos 5 sobre 5 igual a. Ou seja, menos 5 dividido por 5 vai dar menos 1, tá? Então, a gente descobriu o a. Agora, eu vou voltar no nosso sisteminha para descobrir o b, substituindo esse valor de a. Então, vamos lá. Aí, onde for a, eu vou substituir por menos 1, tá bom? Beleza, então, vai ficar menos 7 igual a menos 1 menos b. Beleza. Aí, o que eu vou fazer? Vou passar o menos 1 pro outro lado. Se ele tá menos 1 de um lado, vai passar mais 1 do outro. Então, menos 7 mais 1 vai ficar menos 6. Vai ficar menos 6 igual a menos b. Aí, a gente multiplica por menos 1 essa equação. Vai ficar que b é justamente igual a 6. Eu vou voltar na nossa funçãozinha base, que é f de x igual a x mais b. E onde for a, eu vou substituir por menos 1. E onde for b, será o 6. Então, vamos lá. Peguei a nossa funçãozinha base, até ilustrei aqui, o a é o azul e o b é o rosa, os resultados aqui à direita. Então, f de x é igual a menos 1x mais 6. Como a gente consegue multiplicar o menos 1 por x, vai mudar só o sinal de x. Então, vai ficar f de x é igual a menos x mais 6. Tá bom, gente? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Um beijão e tchau, tchau!